Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, um beijo grande no coração de todos vocês. Hoje eu vou falar sobre imunidade, sobre sistema imunológico. E em tempos de pandemia, o que mais a gente tem que preservar hoje é o nosso sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele funciona como uma barreira contra a ação de diversos micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus. E o sistema imunológico, ele é composto por moléculas e células que são espalhadas pelo nosso organismo. O sistema imunológico, ele é capaz de reconhecer e responder a alguns estímulos estranhos que o organismo recebe. Então, ele provoca destruição dessas estruturas quando ele as reconhece. E é assim que o nosso organismo se mantém livre de infecções, de tumores e de outras doenças. Por diversos fatores, o nosso sistema imunológico, ele pode não conseguir desempenhar a sua função e aí acaba desencadeando alguns problemas na nossa saúde. É importante ficar atento aos sinais que podem indicar baixa de imunidade. Então, quais são os sintomas que a gente pode ter que nos diz que estamos com baixa imunidade? Então, o sistema imunológico, pelo fato dele depender de aspectos genéticos, do nosso metabolismo, da nutrição e da idade, então as infecções, elas causadas por baixa imunidade, costumam ser mais comuns em crianças e idosos. Em crianças, porque o sistema imunológico ele se desenvolve após o nascimento e necessita de pelo menos 1 ano para se tornar mais efetivo. Já o paciente idoso, ele vai sofrendo uma série de modificações no sistema celular do corpo, principalmente carência de vitaminas, de micronutrientes. Então, o idoso, geralmente, ele vai tendo uma série de carências, então a imunidade dele tende a ser menor. A baixa imunidade, ela pode apresentar-se com vários sintomas, como os ligados a infecções. Então, por exemplo, as pessoas que apresentam-se com cansaço físico e mental, gripe constantemente, distúrbios emocionais, infecções constantes nos ouvidos, as otites, as amidalites e a candidíase. Então, o cansaço físico e o cansaço mental, esse tipo de cansaço, ele não melhora nem mesmo quando você faz repouso. Então, esse cansaço mostra que o paciente não está bem com a sua saúde e, associado a longos períodos de cansaço, ele pode ter também alterações cognitivas, ou seja, ele pode ter também uma fadiga mental. Então, essa fadiga mental pode levar ao comprometimento do desempenho da pessoa e, por um outro lado, ela vai ter deficiência em estar pensando, raciocinando. Então, tem um cansaço mental. Muitas vezes, essa deficiência pode ser de nutrientes e de alimentação, pessoas que não têm hábito de ingerir proteínas. Então, uma série de alimentos, quando a gente deixa de ingeri-los, a gente pode ter um cansaço físico. Por exemplo, a carência de vitamina C, de ácido ascórbico, de proteínas, como da carne, por exemplo, pode levar à diminuição da imunidade do nosso organismo. Ah, mas a senhora sempre fala que a gente deve comer pouca carne. Sim, você deve comer pouca carne, mas não deixar de comer, porque a proteína, ela faz com que a gente tenha um aumento de imunidade. Então, a carência de vitamina C e a carência de proteínas pode afetar a nossa estrutura imunológica. Quem tem gripes
com frequência, gripes persistentes. Então, uma gripe que dura mais do que o tempo normal, ou que a volta dos sintomas, quando o paciente pensa que já está curado e volta a ter todos os sintomas novamente, então isso é um sinal de baixa imunidade. Então, você tem aquelas gripes de repetição e quando você pensa que está curado, voltam os sintomas normalmente. Então, isso é sinal de baixa imunidade. Então, quando você tem sinal de baixa imunidade, você tem que cuidar para que o seu organismo não adquira esses vírus agora, como a Covid, que é uma coisa que todo mundo teme. Então, você tem que cuidar da sua imunidade. Então, quando diminui a imunidade, isso ocorre porque, durante o processo de defesa contra o vírus, o sistema imunológico ele fica mais vulnerável e não consegue bloquear outras infecções. Então, o cuidado com o nosso sistema imunológico é de extrema importância, inclusive para se evitar distúrbios emocionais. Pouca gente relaciona o estresse ou a ansiedade com a deficiência de nutrientes de baixa imunidade. Então, alterações emocionais, elas podem ocorrer todas as vezes que o nosso organismo estiver com baixa imunidade. Isso vai acontecer porque as funções cerebrais estão diretamente ligadas aos hormônios e ao sistema imunológico. Por que ocorrem as otites de repetição, as infecções de ouvido, as dores de ouvido? Elas costumam ser um sinal de baixa imunidade. Isso é muito comum, tanto em crianças como em idosos. É mais comum de que em adultos em idade abaixo dos 60 anos, mas é mais comum em idosos. As dores de ouvido são acompanhadas de processos inflamatórios e podem muitas vezes terem secreções purulentas. Então, quadros virais, como gripe, por exemplo, pode desencadear as otites, isso muito comum em idosos e crianças. As amidalites, as infecções de garganta, elas são responsáveis, as amígdalas, elas são responsáveis por proteger o nosso organismo de infecções, tanto virais como bacterianas. E quando você tem infecções de garganta, por que você tem infecção de garganta? Porque a infecção se localiza ali, nas amígdalas, e, consequentemente, evita que essa infecção se propague pelo corpo todo. Então, as amígdalas, elas fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, tem muitas mães que, minha criança está tendo infecção de garganta, eu já vou levar para fazer a cirurgia. E aí você está bloqueando o sistema imunológico dessa criança. É óbvio que existem indicações para que essa criança faça a cirurgia quando se tem infecções que são irremediáveis. Porém, nós temos que ter em mente que as amígdalas fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, por isso é comum que quando as amígdalas ficam inflamadas, nós temos uma exposição a esses micro-organismos, e as amígdalas, elas retêm aquela infecção para que não se propague para o nosso organismo. As amígdalas ficam inflamadas, mais inchadas e às vezes até com secreção purulenta, que são aquelas placas esbranquiçadas e muitas vezes acompanhadas de dor e dificuldade para engolir. Então, quando se trata essa infecção, então nós temos o fim dessas amidalites. Agora, uma outra doença que mostra que o nosso organismo está com baixa imunidade é quando aparece a candidíase. A candidíase é muito comum na população feminina, quando está com baixa imunidade. Então, como aparece a candidíase? A candidíase aparece geralmente quando se cai a imunidade ou quando se toma um longo período de antibióticos. Então, a candidíase, ela vem com corrimento,
com coceira na região genital, e esse corrimento, ele geralmente tem um aspecto de leite coalhado. Em tempos de pandemia, é interessante que a gente cuide da nossa imunidade. Então, apareceu candidíase, otite, amidalite, distúrbios emocionais, baixa imunidade com gripes frequentes, cansaço físico constante. Então, isso são sinais de baixa imunidade. Então, é interessante que você cuide a sua imunidade para que você não tenha problemas relacionados à baixa do sistema imunológico. Você que está ligando o rádio agora, estamos na Rádio Vibe Mundial, programa Corpo, Vida e Saúde, que vai ao ar todas as segundas-feiras, ao meio-dia. E quem quiser estar entrando em contato conosco, pode estar ligando, hoje não, que hoje é feriado, mas nos dias normais, de segunda a sexta, no 21 14 6160. Então, 0, operadora 11, 21 14 6160, doutora Maria Aparecida, ou pelo WhatsApp 0, operadora 11, 98150 4888. Então, o aumento de imunidade é de extrema importância. Eu sempre digo, para que a gente melhore a nossa imunidade, é importante que a gente se mantenha hidratado e com boa alimentação. Isso faz com que a gente evite infecções e inflamações. A alimentação é de extrema importância. Eu sempre falo do alho, que é muito importante a gente ter na nossa alimentação. Se você tem dificuldade em alimentar-se com alho, existe o alho em cápsula, que é importante que você sempre ingira. O gengibre, a castanha do Pará, o própolis, o mel, alimentos verdes escuros, eles não devem ser esquecidos nunca da nossa alimentação. A rotina de exercício é de extrema importância para que a gente aumente também a nossa imunidade. Procure se exercitar, mesmo que você more em prédios que têm escadas, evite de subir de elevador e procure caminhar mais, subir as escadas, descer as escadas, porque isso vai fazer com que você exercite o seu corpo. O exercício abdominal, mesmo feito em casa, nesses períodos onde nós estamos sofrendo pandemia, é importante. Procure pular corda, procure fazer alongamentos, dance na sua casa, procure, sabe assim, sair dessa rotina que está tão maçante. Então, o fato da gente fazer da quarentena um ambiente agradável é o que mais importa. Por quê? A gente está evitando o estresse e não podemos nos esquecer que o estresse ele está diretamente ligado à baixa imunidade. Então, quando a gente tem muito estresse, muita ansiedade, muita tensão, nós estamos afetando o nosso sistema imunológico. Quando se diminui a imunidade, aumenta o cortisol. E esse hormônio, ele mantém o organismo em estado de alerta e deixa o nosso corpo mais preguiçoso. Então, quando se tem o aumento de cortisol, a gente se torna mais cansado, mais preguiçoso. Não podemos também nos esquecer do uso dos probióticos, porque eles podem melhorar também o nosso sistema imunológico. Quando a gente faz o uso de probióticos, a gente melhora o hábito intestinal, a gente estimula o óxido nítrico, que está relacionado também à morte viral. Então, é importante que a gente cuide para que esses vírus, eles não se proliferem no nosso organismo. Quando a gente faz o uso de probióticos, a gente melhora também
as diarreias agudas. O aumento do peso em período de confinamento, principalmente pelo uso excessivo dos fast foods, dos alimentos ricos em gorduras saturadas, ricos em sal, em açúcar, em aditivos químicos, fazem com que a gente também diminua a nossa imunidade. Esses alimentos, eles são chamados de alimentos inflamatórios, e esses alimentos, eles diminuem também a nossa imunidade. Por isso que tem que se combater a obesidade e também pacientes diabéticos descompensados, eles são mais suscetíveis ao aparecimento de processos virais. E muitas vezes o diabético, eles têm poucos sintomas, ele tem pouca febre, ele tem pouca dor. Então, quando vai se ver a doença, quando vai se diagnosticar, já está extremamente complicada. Então, por isso que temos que combater a obesidade, a resistência insulínica, aquela dificuldade da célula, da glicose entrar na célula e, consequentemente, se ter uma produção maior de insulina e, consequentemente, se quebrar essa molécula de açúcar. Então, quando se ingere muito fast food, a gente deixa de ingerir alimentos ricos em vitaminas, em antioxidantes, que são responsáveis por um bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Diarreias e gastrites são sintomas que devemos mudar a nossa alimentação. Então, pacientes obesos, diabéticos, portadores de doenças pulmonares crônicas, doenças cardiovasculares, são mais propícios a doenças virais. Então, nós temos que cuidar para que essas doenças não deixem afetar o nosso sistema imunológico. Então, para que a gente aumente a nossa imunidade, é importante que na nossa alimentação nós temos suplementos como vitamina C, zinco, o própolis, o selênio, a vitamina E, a vitamina D, a vitamina K2 e MK7, os probióticos e também antioxidantes ricos em 3-indol-carbinol. Então, esses antioxidantes são extremamente importantes para que a gente aumente a nossa qualidade de vida e aumente o nosso sistema imunológico. Em tempos de pandemia, aumentar a nossa qualidade de vida é de extrema importância. Então, exercícios físicos, boa alimentação, boa suplementação alimentar e também a gente está melhorando os níveis de cortisol e, consequentemente, aquele cansaço, a ansiedade, a tensão tende a diminuir e, consequentemente, o nosso sistema imunológico vai estar de acordo. Gente, o nosso programa acaba por aqui. Quem quiser estar marcando consulta, 0 operadora 11 21 14 61 60. 0 operadora 11 21 14 61 60 ou pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 81 50 4888. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, ao meio-dia. E um beijo grande no coração de todos vocês. E até lá!